Boa tarde. Vamos ao plenário da Assembleia Legislativa falar com a jornalista Milena Dutra, que acompanhou a sessão ordinária desta quarta-feira e nos traz os detalhes. É com você, Milena. Olá, boa tarde, Joelson. Nós acompanhamos a sessão plenária de hoje, a segunda da semana. Tivemos pronunciamentos na tribuna. Destaque para o pronunciamento do deputado J. Pinto, que falou sobre os problemas nas galerias das ruas de São Luís, que tem provocado enchentes, pontos de enchentes e de alagamentos na capital, especialmente durante as chuvas. O deputado Aloysio Santos também subiu à tribuna hoje, falando sobre os problemas no asfalto da BR-222, na região de Itapecuru, e pediu esclarecimentos do DENIT. O deputado Carlos Lula denunciou um suposto erro médico e falta de bolsas de sangue no Hospital Público de Timbiras. Foram apenas alguns destaques. Amanhã tem sessão plenária, a última da semana, às 9h30 da manhã. Hoje tem sessão solene em homenagem ao Conselho Regional de Contabilidade, às 3 horas da tarde aqui no plenário. E a semana segue. Já convido você amanhã às 9h30 a acompanhar em horário regimental a transmissão da sessão ordinária de quinta-feira. Para todos, uma ótima tarde. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, Milena. A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa realizou reunião para tratar da situação de clientes de um plano de saúde que estaria tendo os atendimentos suspensos. Após ouvir representantes do plano e dos clientes, ficou acertado que um novo encontro será realizado para buscar a solução. O deputado Arnaldo Melo, presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, recebeu os advogados Adriano Aurélio de Menezes Braga e Marco Antônio para tratar da substituição de hospital que faz parceria com um plano de saúde. Durante a reunião, o advogado Adriano Aurélio representou os clientes que, segundo ele, denunciam a suspensão de atendimentos em hospital e clínicas de terapia de São Luís. O que é que isso acarreta? Acarreta o impacto financeiro nos cofres públicos. Imagine aquele cidadão pós-operatório que não tem como fazer o hiperbague, que o único hospital que tem a capacidade, tem um equipamento para fazer isso, na rede particular, é o São Domingos. Para onde é que ele vai? Ele vai para o Hospital da Ilha, que é o único hospital da rede pública que tem esse tipo de tratamento. Então ele sobrecarrega os cofres públicos. O representante do plano de saúde explicou os motivos da suspensão. Enfim, o beneficiário ele pode propor qualquer medida judicial. O que não se pode aceitar é levar a público através do Instagram ou redes sociais denúncias, difamações que não têm sentido. A Select está cumprindo o seu papel, quero deixar absolutamente claro. Estamos compondo com o Hospital São Domingos, que ele faz parte da rede Select ainda, apesar de ter um problema estrutural que o São Domingos está aplicando uma tabela para a operadora Select 3 vezes maior do que qualquer outra operadora aqui do Maranhão. Em seguida, o deputado Arnaldo Melo orientou aos dois advogados a apresentarem a documentação necessária para o debate sobre o assunto. Democracia e o funcionamento dos poderes não se aprende só nos livros. Se aprende também vendo a engrenagem rodar. E foi isso que um grupo de estudantes vindos da cidade de Barreirinhas fez. Eles visitaram a sede da Assembleia Legislativa e puderam vivenciar uma experiência enriquecedora enquanto cidadãos. Conhecer de perto o funcionamento do Poder Legislativo durante visita institucional à Assembleia Legislativa do Maranhão. Essa foi a experiência vivida por estudantes do ensino médio do Centro de Ensino Plínio Portugal da Rocha, anexo MAMED, do município de Barreirinhas. O grupo participou de um tour pelos espaços da casa, que começou com a visita ao Memorial Deputada Zuleide Bogea. Quarta vez que nós estamos trazendo os nossos alunos e a primeira vez que a gente está vindo para o Memorial. E eu acredito que ele é importante porque vai levar conhecimento, vai levar informação para os que não vieram e fazer com que os nossos alunos conheçam um pouco mais da história do Maranhão. E isso eu acredito que é um marco importante. Conhecer um pouco da história sobre cá, também conhecer sobre Carta de Luiz e também conhecer sobre a doutora Iracema Vale, que foi a primeira mulher a comandar aqui, né? Então é muito importante nós, alunos da zona rural, vim conhecer aqui esse palácio e olhar tantas coisas que viveram no passado e ver também como está no presente, como as coisas mudaram. É importante porque, como nós mulheres antigamente não tínhamos voz, né? E saber que hoje
tem uma mulher no poder, né, para ordenar toda essa assembleia. É muito gratificante. Durante a programação, os estudantes puderam conhecer detalhes do funcionamento da Assembleia Legislativa e entender melhor como as decisões políticas impactam diretamente a vida da população. A iniciativa busca despertar nos jovens o interesse pela democracia, além de apresentar o papel dos deputados estaduais na criação de leis e na fiscalização das ações do Executivo. A visita institucional reforça a aproximação entre o Parlamento Estadual e a comunidade estudantil, promovendo a educação cidadã e incentivando a participação dos jovens na construção da democracia. Daqui saem diversas leis que impactam a vida das pessoas. E quando a sociedade não participa, ela só fica como coadjuvante. Ela só recebe aquilo que é decidido, quando ela não sabe como tramita, quando ela não sabe o que está em discussão. Então, quando alunos vêm para cá, alunos que estão em formação, é importante para eles entenderem, né, a necessidade do conhecimento da Assembleia Legislativa, para eles saberem o que pode impactar na vida deles. Uma experiência única de estar buscando conhecimento, tanto a mim quanto nos alunos, pela segunda vez na casa, e a importância de criação de leis através da casa, levando essa importância até os municípios para que o nosso Maranhão possa fluir da melhor forma com os nossos deputados. Muito boa, muito importantes para nós do município de Barreirinha, que ainda não tínhamos vindo, e esperamos que venhamos mais vezes visitar essa sessão. Gostei muito, foi muito atencioso com nós, e é uma experiência que vai ficar pro resto da vida, né? E foi uma coisa que me emocionou muito. Vou sair daqui muito emocionado, vou chegar em casa, vou falar, e é um lugar muito lindo aqui. No próximo bloco, você vai conferir como fica o tempo para o restante do dia na capital e no interior do estado. Você também vai ver, no último episódio da série sobre o ato de adotar, conheça a adoção necessária. É que não existem apenas bebês à espera de um lar. Os detalhes logo após o intervalo. Estamos de volta, são 13 horas e 10 minutos. E um dos arquivos vivos da identidade maranhense, a Biblioteca Pública Benedito Leite, se aproxima de 2 séculos de existência e guarda tesouros em seu acervo e histórias que precisam ser revisitadas. Eu estive lá na biblioteca e trago para você um recorte desta instituição que é testemunha viva da nossa história. Prestes a completar 200 anos, a Biblioteca Pública Benedito Leite segue de pé como uma das instituições mais antigas e importantes do estado. Não é só um prédio com livros, é um arquivo vivo da identidade maranhense. Fundada no século XIX, a biblioteca viu São Luís ganhar o apelido de Atenas brasileira e contribuiu para isso. Acolheu poetas, juristas, professores e estudantes que moldaram o pensamento e a arte no Maranhão. Neste prédio, ela está desde 1951. E além do acervo, ela tem um outro tesouro, 2 mirantes, onde a vida da cidade pode ser contemplada. Os 2 terraços são abertos para esse momento. Já fizemos vários projetos com pôr do sol no mirante da biblioteca, porque as pessoas precisam saber que a biblioteca, como você falou, é muito mais do que um espaço de livros, é um espaço de convivência, de conhecimento, de saber, da família, de todos. E como não liberar esse espaço que é de todo mundo para que as pessoas possam contemplar uma das mais belas vistas da cidade de São Luís. A Biblioteca Pública Benedito Leite é testemunha da nossa história. Viu o Maranhão se transformar politicamente de província a estado. Assistiu a sociedade mudar, com novas vozes ocupando espaços. Viu a economia crescer e se reinventar. E registrou tudo em páginas de livros, jornais, mapas e documentos que contam a nossa história. E perto de completar 200 anos de história, a Biblioteca Pública Benedito Leite continua cumprindo a sua missão, que é de ser guardiã da nossa memória e também de abrir portas para o futuro. Ou melhor, abrir janelas de um mirante. Até porque olhar a cidade aqui de cima é mais fácil ler o que está escrito lá embaixo. E o que acontece na vida dos maranhenses vira registro. Neste espaço,
obras raras podem ser observadas. Este é o nosso primeiro jornal. A edição reporta os fatos ocorridos em 1822. O jornal mais importante aqui do estado do Maranhão, é o jornal mais antigo, se chama O Conciliador, ele é de 1822, tá? E aí ele vai acompanhar as notícias da província do Maranhão, porque o Maranhão demorou um ano para aderir à independência do Brasil. E ele vai retratar sobre essa demora do Maranhão e também a questão de quando o Maranhão vai adotar de verdade a independência do Brasil, e aí vai unificar o estado do Maranhão. Este aqui é o livro mais antigo do acervo, Alterações de Évora, uma relíquia, data de 1637. E é este fascínio que encanta leitores de todas as idades. Nós encontramos esta turminha de uma escola da capital visitando a biblioteca. E quando o assunto é preservação da memória, eles dão aula. Eu achei interessante as obras raras. Eu achei muito legal que foi gravado um filme aqui. E também eu achei muito interessante a estrutura. Eu gostei que eles deixam essa memória preservada desses autores e pessoas importantes para o país e para o estado. Que eles fizeram tanto e agora eles estão sendo lembrados aqui na biblioteca. E nestes salões onde hoje estas crianças pisam, já passaram ideias que viraram movimentos, discursos que viraram leis, versos que viraram patrimônio, como lembra a diretora da Benedito Leite. Praticamente todos esses grandes nomes da literatura e da política maranhense passaram pela biblioteca, né, desde a sua criação, que foi em 1831. A gente pode citar nomes como Coelho Neto, a gente pode citar nomes mais recentes como Maria Aragão, Dagmar Desterro, que fizeram eventos nesse auditório da biblioteca, Ferreira Goulart, Josué Montelo, que fez o discurso para que o orçamento para a criação dessa biblioteca, a construção dessa biblioteca fosse necessária, confirmando, comprovando que era necessária a construção desse prédio que hoje abriga a biblioteca. Então, todos esses Gonçalves Dias, todas essas pessoas passaram por aqui. Tem uma história muito, muito grande com a biblioteca. Acompanhando a modernidade, a biblioteca já abriu as portas para o futuro. Ao lado de obras raras, a tecnologia. Os livros saem das estantes e invadem as telas. O chefe de TI me explica que o acervo está migrando para o digital. A biblioteca de acervo digital, que está com mais de 3.000 obras raras, todas escaneadas em PDF e com OCR, que o OCR pega a imagem, pega todos os caracteres para que você possa pesquisar na obra a palavra exata, estão disponíveis gratuitamente no nosso acervo digital. E assim a pessoa de qualquer lugar do mundo, apenas com a internet, pode fazer o download gratuito, não precisa de nenhum cadastro. O PDF, basta tocar no botão do PDF que você vai fazer o download para o seu computador ou para o seu smartphone. Assim, o mesmo livro que exigia luva para ser manuseado, agora cabe no bolso e pode ser tocado e lido a qualquer hora. A biblioteca tem livros e histórias. Você sabia que aqui funcionou de 1964 a 1970 a sede da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão? Pois é, 2 andares foram ocupados para que o Legislativo maranhense pudesse funcionar. E preservar a biblioteca é preservar a certeza de que só sabe para onde vai quem não esquece de onde veio. É preciso memória. E a Biblioteca Pública Benedito Leite está aqui há quase 200 anos para nos lembrar disso. Vale a pena visitar a biblioteca. Hora de conferir como fica o tempo para o restante do dia. Os detalhes com Ananda Fontinelli. Boa tarde para você que está nos acompanhando. Olha só, quarta-feira chegando naquele clima bem característico aí do nosso período chuvoso aqui no Maranhão. Calor, umidade e tem possibilidade de chuva a qualquer momento. Então vamos conferir aí como fica o tempo na capital e em outras regiões. Olha só, em São Luís, o dia começou com sol entre nuvens, o que já deixou o clima abafado desde cedo, mas agora, ao longo do dia, a nebulosidade aumenta e a previsão é de pancadas de chuva entre a tarde e a noite, que podem vir com mais intensidade em alguns momentos. Olha só, está previsto 13 milímetros de chuva aqui para São Luís e a mínima é de 25 e chega à máxima de 31 graus.
Já na cidade de Bom Jesus das Selvas, o cenário é bem parecido. Amanhã também começou com sol, com muitas nuvens, trazendo aquela sensação de abafado. Mas no decorrer do dia, a chuva aparece em forma de pancadas de chuva, principalmente no finalzinho da tarde e início de noite. Os termômetros ficam entre 25 e chega até os 30 graus. E para a gente encerrar, em Nova Olinda do Maranhão, o calor predominou aí nas primeiras horas do dia, o tempo segue quente e úmido, com sol entre nuvens, mas vai mudar e a previsão é de chuva no finalzinho da tarde e início de noite, que pode vir acompanhadas aí de trovoadas. As temperaturas ficam entre 24 e chegam até os 32 graus. É isso, amanhã a gente volta com mais atualizações do tempo e eu volto com você. Obrigado, Ananda. E os assuntos que são destaques no portal de notícias da Assembleia Legislativa, a gente confere agora. Oi, Joelson, boa tarde para você e para todos que acompanham a Assembleia em Foco, primeira edição desta quarta-feira. Vamos aos destaques do portal. J. Pinto repercute ações de fortalecimento da segurança pública do governo. Lei de Neto Evangelista, que garante fisioterapeutas 24 horas em maternidades e UTIs, já está em vigor. Legislação contempla o acompanhamento de gestantes, puérperas, recém-nascidos, crianças e adultos em estado crítico. E projeto garante direitos das mulheres surdas ou mudas em atendimento especializado. O projeto é de autoria da deputada Solange Almeida. E se você quer saber mais sobre essas e outras notícias, é só acessar o nosso site, al.ma.leg.br. Boa tarde a todos e eu volto com você, Joelson. Obrigado, Eula. E hoje iremos exibir o último episódio da série sobre adoção, que foi produzida pela TV Assembleia. E vamos falar sobre adoção necessária. É que não existem só bebês a serem adotados. Existem grupos de 2 ou mais irmãos, crianças com problemas de saúde, adolescentes e pessoas negras. E estes são os perfis que mais enfrentam preconceitos, ao mesmo tempo que são os que mais precisam de um lar. Quando uma família ou um casal pensa em adotar, a preferência é por bebês e crianças na primeira infância. Mas para quem não se enquadra nesse perfil, como adolescentes, grupos de irmãos e crianças com deficiência e doenças crônicas, a angústia da espera por acolhimento é maior. Luana fez diferente. Hoje é mãe adotiva de 5 crianças. Esse tipo de amparo é chamado de adoção necessária, quando ocorre o acolhimento de quem tem maior dificuldade de inserção familiar e até necessita de mais cuidados especiais, dando a elas a chance de pertencer a uma família. A gente tem que preencher um formulário, né? Então, nesse formulário a gente define tudo que a gente quer numa criança. E no nosso entendimento, quando a gente gesta uma criança, a gente não escolhe como ela vai nascer. Então, para a gente não seria válido a gente também escolher em um formulário como a gente ia querer receber um filho. Então, acabou que dentro do nosso perfil, nós marcamos sim para tudo, né? Então, criança com deficiência, sim, neurodivergência, indígena, branco, preto, a gente marcou sim para tudo. E o nosso perfil automaticamente se tornou um perfil para crianças com deficiência. O Raul foi o primeiro a ser adotado pela Luana, quando ainda bebê. Hoje está com 6 anos. Foi diagnosticado com autismo e TDAH. O Jorge, de 8 anos, e a Cris, de 12, também são autistas. Já a Nayana é indígena. Veio de uma região no estado do Amapá. Tem paralisia cerebral e transtorno de personalidade borderline. Ela foi adotada pelo método Busca Ativa do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. E quando a gente foi buscar ela estava na cadeira de rodas, né, Netinho? Ela andava de cadeira de rodas, ela não sabia ler, hoje tu sabe ler. Ela já está na série regular da idade dela, ela anda de muleta e até anda sem, né? Ela faz tudo, estuda, brinca, é independente, né? Ela chegou com 11 e agora vai fazer 16. Há cerca de 6 meses, o Carlos também foi adotado pela Luana, já com 10 anos. Ele é o mais novo integrante da família e também foi diagnosticado com TDAH. É muito bom. E eu estou ajudando meus irmãos, e a Nayana, a Kiki, o Jorge e o Raul.
Apesar da busca por crianças na primeira infância ser maior, a verdadeira demanda de pessoas nas instituições de acolhimento é do perfil de adoção necessária. Romeu é coordenador do Lar Calábria e explica sobre essa diferença. Essas crianças vão ficando no acolhimento, né, por vários anos, e isto vai acarretando muitas dificuldades que a gente pode depois, né, assinalar, psicológicas, etc., né? E isso vai fazendo com que a criança passe mais tempo na instituição. Joyce Lene atua como psicóloga na instituição. Segundo ela, o período prolongado que as crianças passam para serem acolhidas traz efeitos psicológicos e comportamentais. A gente percebe que esses meninos começam a ter muita dificuldade de vinculação com outras pessoas. Eles já apresentam uma resistência quando conhecem outras famílias ou quando há uma tentativa de ser colocado, por exemplo, no apadrinhamento ou inicia outra equipe, ele já tem essa dificuldade de vinculação, uma dificuldade de se aproximar, de conversar, de se abrir. É importante a mudança de mentalidade e olhar mais humano para a adoção. Precisa se ampliar esse olhar nos adotantes, processos de conscientização, processos de entender que dentro do acolhimento hoje a gente tem muito mais adolescentes, grupos de irmãos, pessoas com deficiência, do que qualquer outro perfil. É que a gente passa a compreender que a gente tem que pensar no melhor para as crianças que estão dentro dessas casas de acolhimento há 5, 10 anos, né? Com a casa cheia de membros e de amor, Luana formou sua família. Hoje conta satisfeita que não consegue se imaginar sem os filhos. O que aprendemos nesta série é que adotar é um ato de amor. E amor não escolhe idade, cor, nem um perfil específico. Adotar é fornecer um lar, uma família e uma oportunidade a quem teve tudo negado pelos mais diferentes motivos. Obrigado pela sua companhia e para rever esta reportagem e todo o conteúdo jornalístico produzido pela Diretoria de Comunicação da Assembleia Legislativa, acesse o nosso portal. Uma excelente tarde para todos nós.